quem são esses olhos? Predadores? Criaturas altamente venenosas? Animais raros e misteriosos? Por que existem padrões tão diferentes entre os olhos dos animais que desafiam nossa interpretação sobre eles? E se eu der um zoom focando apenas na íris, você conseguiria saber se o dono desse padrão ocular é inofensivo ou mortal? Se prestarmos atenção, cada pupila, independentemente de sua forma, guarda pistas preciosas sobre aquilo que a criatura é, do que ela precisa ver, do que deve fugir e de que maneira caça e, principalmente, como sobrevive. Mas as respostas não se revelam de imediato. É preciso decifrar um quebra-cabeça evolutivo intrincado. Para decifrar esse mistério, precisamos primeiro entender a estrutura que sustenta o espetáculo, o olho. Então, deixe seu like e se inscreva no canal e vamos nessa. Primeiro, o olho do tipo câmera, presente em todos os vertebrados e em alguns invertebrados. Em essência, trata-se de uma esfera, ou quase isso, com duas lentes trabalhando em uníssono. Na superfície, a córnea age como primeira barreira e, surpreendentemente, assume a maior parte do trabalho de focagem no ambiente terrestre, pois a diferença de índice de refração entre ar e córnea dobra a trajetória dos raios luminosos. Logo atrás está o cristalino, disco flexível e biconvexo que ajusta o foco fino, garantindo nitidez na retina, um tapete curvo abarrotado de fotorreceptores. Cerca de 1/3 de toda a convergência luminosa em humanos vem desse cristalino, o resto é da córnea. Mas basta mergulharmos alguns centímetros para que tudo mude. Debaixo da água, o ar desaparece. A água abraça a córnea e reduz quase a zero a refração. É por isso que nossos olhos, quando abertos na piscina, enxergam borrões. Peixes, golfinhos e outros aquáticos solucionam o problema de maneira elegante. Adotam um cristalino quase perfeitamente esférico, mas não uniforme. Possui um índice de refração gradual, mas denso no centro e leve na periferia, anulando borrões e formando imagem nítida na retina. No mundo dos leões marinhos e das focas também, as coisas mudam um pouco. Eles descartam uma córnea proeminente e apostam numa superfície quase plana para não embolar a luz tanto fora ou dentro da água. O truque final surge nos músculos ciliares. Eles deformam dramaticamente o cristalino, afinando-o para o ar e engrossando-o para a água, como fotógrafos trocando lentes em fração de segundos. Um mecanismo perfeito para animais que vivem em dois ambientes, secos e molhados. Voltando aos nossos olhos, entenda que é na retina, por sua vez, onde a alquimia elétrica acontece. Bastonetes captam penumbra. Cones decifram cor, cada disparo criando mosaicos elétricos que o cérebro traduz em imagens. Porém, antes que qualquer fóton alcance essa tela sensível, ele passa pelo portão mestre, a pupila, diafragma vivo, ora estreito como fenda de navalha, ora aberto como abismo, medindo com precisão a quantidade de luz que merece atravessar o umbral. Algumas criaturas levaram esse recurso ao extremo. O náutilo, um molusco ancestral, aboliu o cristalino. Funciona como câmara obscura, um furo minúsculo projetando o mundo de forma suave, monocromática. Ampliar o orifício traria mais luz, mas borraria tudo. Então, ele aceita a penumbra em nome da clareza limitada. Já a arpia, senhora dos céus tropicais, e outras aves de porte grande empunham olhos quase que do tamanho dos nossos em crânios muito menores. Suas pupilas dilatam-se e contraem-se num intervalo 40 vezes maior que o humano, enquanto lâminas passam entre seus olhos e lhes conferem visão 4 vezes mais afiadas que a nossa. Essas grandes aves podem detectar um macaco em fuga a 200 metros, mesmo na mata salpicada de sombras, ou um filhote de cabra correndo entre as montanhas a 300 metros, e até mesmo coelhos ágeis fugindo a 3 quilômetros de distância. Esses são os verdadeiros olhos de um predador, precisos como devem ser. Para espionar à noite, corujas adotam a fórmula oposta: pupila colossal, cristalino cilíndrico, retina alongada em tubo que aponta para a presa como luneta. O preço? Olhos enormes, colados à cavidade óssea.
Para varrer o mundo, elas não rolam os globos, rotacionam o pescoço numa sinfonia de vértebras, alcançando 270 graus, feito que nós, de pescoços limitados, só podemos invejar. Nas pradarias, outras adaptações surgiram também. Cabras, ovelhas e antílopes exibem pupilas horizontais, que lembram janelas panorâmicas. Com os olhos nas laterais da cabeça, elas precisam varrer quase 300 graus em busca de predadores para se esconderem. A fenda horizontal despeja mais luz lateral e minimiza o contraste vertical, mantendo o horizonte sempre em foco, mesmo quando estão correndo. A natureza, porém, impôs um desafio. Comer exige abaixar a cabeça, e isso exige que elas inclinem os olhos. Surpreendentemente, esses herbívoros giram o globo ocular dentro da órbita, mantendo a pupila alinhada ao solo, um truque muscular invisível, mas essencial para a sobrevivência. Como se não bastasse, muitas ungulatas, animais semelhantes a cabras, ostentam uma cortina pigmentada chamada corpora nigra, que pendem para a íris como um boné permanente. Quando o sol castiga, essa aba biológica sombreia a retina superior, reduzindo o ofuscamento sem sacrificar a percepção do movimento no terreno, onde realmente está o perigo. Do lado dos caçadores, a história escurece. Felinos de pequeno e médio porte, do cerval ao gato que ronrona no seu sofá, ostentam fendas verticais. Predadores solitários, ativos ao amanhecer, intocam-se em gramíneas altas à espera do instante fatal. Suas pupilas precisam conciliar profundidade de campo estreito para realçar o desfoque da presa e estimar distância pelo grau do borrão. Mas eles possuem um mecanismo eficaz para isso, que amplia padrões diferentes entre os dois olhos, tudo para eles identificarem a presa com mais facilidade. A lâmina vertical funciona assim. Quando ela se afina, abre-se num portão, que permite esses animais enxergarem bem, mesmo em ambientes iluminados. Deformar a imagem quando ela se engrossa, capta a luz para dentro de si, permitindo uma visão noturna invejável. Não por acaso o disco se expande 135 vezes da contração total, contra míseras 15 vezes que nós humanos conseguimos. O gato passeia confiante tanto sob o sol quanto sob o luar. Mas e os grandes predadores? Por que leões e tigres, apesar de serem gatos gigantes, não possuem olhos em fenda? Os olhos de tigres e leões são feitos para a caça com visão noturna poderosa, graças a uma camada refletiva chamada tapetum lucidum, que amplifica a luz. Eles também possuem muitas células sensíveis à baixa luminosidade, o que os ajuda a enxergar bem no escuro, embora com cores limitadas. Seus olhos ficam na frente da cabeça, o que permite calcular distâncias com precisão, ideal para atacar presas. Apesar de não enxergarem vermelho, distinguem bem tons de azul e verde. Suas pupilas circulares controlam a entrada de luz conforme o ambiente. São ótimos em perceber movimentos, mesmo os mais sutis. Tudo isso faz deles caçadores extremamente eficientes, independente do horário que caçam. Caso você ainda não tenha entendido porque seus olhos não são em fendas, aí vai uma explicação mais resumida. Tigres e leões são grandes predadores que caçam durante o dia e a noite, por isso seus olhos precisam captar muita luz rapidamente. Pupilas redondas e grandes se adaptam melhor a isso. O mesmo se aplica a leopardos das neves, onças pintadas, pumas e até mesmo a hiena, que apesar de parecerem um cachorro selvagem, possuem no seu DNA mais de um felino do que de um canino. Já os gatos domésticos menores e mais furtivos usam fendas verticais para ter mais controle da luz em ambientes claros. Cada tipo de pupila combina com o estilo de caça do animal. Gecko, um genérico excêntrico de réptil, empurra a ideia além. Quando o sol brilha, suas pupilas colapsam em série de minúsculos círculos e outros padrões. Cada buraco funciona como microcâmera, multiplicando imagens ligeiramente deslocadas na retina. Ao medir a separação desses pontos duplicados, o lagarto calcula distâncias com precisão, condição indispensável para arremessar-se de um tronco ao próximo. À noite, todas as aberturas se fundem, criando um portal oval e escuro, que captura cada fóton disponível. Sob as ondas, o molusco, conhecido como sépia, ostenta o famoso W distorcido,
De frente parece um ornamento, na prática age como pupila horizontal com curvas que atenuam a luz vinda de cima, equilibrando assim o brilho vertical no mar. Como esses animais só distinguem tons de cinza, eles recorrem à polarização sensível graças ao arranjo peculiar de seus fotorreceptores. Há quem sugira que o contorno ondulado quebra a silhueta do olho, as camuflando entre rochas e algas. Planar sobre a superfície traz outro dilema, solucionado pelo estranho peixe de 4 olhos. Na verdade, ele possui 2 globos, cada um dividido horizontalmente por uma membrana, criando essa percepção de que são 4. A metade superior, com lente achatada, foca no ar e enxerga insetos. A inferior, esférica, observa ameaças submarinas. 2 realidades simultâneas num único orifício ocular. Ao somar essas comparações, percebemos que o olho não é a obra de um relojoeiro divino, mas de ferreiro insistente, modelado a marteladas de pequenas mutações. Cada melhora microscópica rende vantagens imediatas. 1 milissegundo a mais para notar o falcão, 1 palmo a menos de erro no bote fatal. Bem, essa é a natureza. Deixe seu like e se inscreva. É de graça e você fica por dentro de tudo que postamos por aqui. Obrigado por assistir. Fui.